Renato. Renata Mendonça, psicóloga, ela que é mentora, faz um trabalho maravilhoso com famílias, com crianças, né? Palestrante também. Renata, seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, Nina, pelo convite. É um prazer enorme. Realmente foi uma alegria de presente tê-la aqui, viu? para mim, te conhecer, né? Que a vida me deu. Tudo certo, Nos tudo conhecemos, ótimo. vamos começar falando de como nos conhecemos? Vamos. Porque aqui na rádio eu tenho o hábito de falar muito sobre mim, sobre o que eu estou vivendo, experimentando, falo da minha família, dos meus dramas, do marido e filho, porque o programa é um programa familiar, né? Eu e a Jéssica, a gente sempre brinca, a Jéssica traz as notícias dos famosos, eventos, faz a cobertura completa, né, Jéssica? A gente sempre traz um pouco da nossa vida para cá e eu gosto muito. Eu falei do Insight, que foi um curso muito especial de um olhar para dentro e foi aí que nos conectamos, né, Renata? Isso que nos mesmo. conhecemos, que eu tive noção da Renata, que é uma baita psicóloga aqui em Taubaté, que faz um trabalho maravilhoso e que eu quis trazer para os ouvintes essa oportunidade de ter um pouquinho da manhã com você e ter esse olhar, né, para a gente, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, que é tão importante, né? Eu acho que se todo mundo tivesse a oportunidade de ter uma psicóloga do lado todos os dias. A Renata chegou aqui, eu e a Jéssica, a gente está assim, ó, falando da nossa vida, porque a gente sabe que a gente vai ter pouco tempo com a Renata, né? E não é todo dia que a gente tem uma psicóloga aqui. Mas, assim, eu quis presentear os ouvintes com a sua presença, Renata, que você vai trazer hoje um conhecimento muito importante, né? Da gente ter esse olhar da nossa saúde mental. E é um assunto muito atual também, que você vem trazendo, né? Sem dúvida, né? As estatísticas da saúde mental, elas estão bem desanimadoras, assim. São alarmantes, né? Alarmantes, até assim, antes da pandemia era um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Caramba! Agora duplicou, um a cada 20 segundos, então é muito triste, né? Muito e aí, triste. Com isso, eu sinto uma urgência em trazer um pouco de informação, né? Onde que a gente pode atuar. Infelizmente, cada vez mais cedo, né? As crianças estão também se mutilando, porque tem muita dor, tem muito desconforto, né? Tem muita coisa com que não sabem lidar. Então, a gente vai tentar trazer aqui um pouquinho. Eu queria começar conhecendo um pouquinho mais você, né? Eu te conheci um pouquinho no Insight, mas os ouvintes não. Você é psicóloga, não é isso? Há quanto tempo já, Renata? Eu sou psicóloga, eu trabalho, né, com consultório há 15 anos, né? E aí, nessa trajetória, eu fiz também uma pós em prevenção ao suicídio. Aí eu comecei a dar palestra para adolescentes nas escolas. E daí depois entrou a pandemia, dei uma afastada, né? Aí eu fiz também uma especialização em psicologia positiva, e aí foi maravilhoso, me ampliou muitos horizontes. E aí também, hoje eu dou palestras sobre inteligência emocional, assim, né? Como a gente lida com essas emoções, né? A gente estava até conversando aqui. Tem dia que eu acordo e não tô bem, né? E a pessoa já quer, gratidão, o dia está lindo. E às vezes não tá. E faz essa pessoa se sentir pior ainda, né? E cobram, né? A gente, assim, mas você é mãe, você é psicóloga, não tá tudo certo, você tem que ser uma ótima mãe. Eu me sinto uma boa mãe, mas eu também tenho meus gaps, entende? Tem dias que eu também não tô legal, tem dias que eu falo, filho, pera... Vamos parar, vamos respirar junto, porque eu tenho formação em yoga para criança também. Ai, que legal! E sim, e eu ensino meu filho a respirar, ensino meu filho a meditar. E é muito gratificante, assim, ver, sabe? Por exemplo, às vezes ele tá fazendo a tarefinha dele lá, e aí eu olho de longe, ele tá respirando fundo, fechando o olhinho dele, se conectando com ele mesmo, né? Muitas vezes eu vejo que ele tá estressado, eu falo, filho... Você quer dar uma respiradinha? Quer tomar um banho? Aí ele vai, respira, toma um banho, aí ele volta. Mamãe, a gente pode conversar? Eu falo, sim, podemos, agora podemos. Né? Porque o que acontece? Eu acho que isso é muito interessante trazer. A gente tem o lado racional e o emocional do cérebro. Quando a gente estressa, descontrola, o emocional ele vai lá para cima e o racional vai lá para baixo. E aí são nesses momentos que a gente faz o que não deve, fala e depois se arrepende. Sim. Né? Então, qual é o intuito de dar essa pausa? É trazer de novo esse racional para o eixo.
Muito legal. E aí você falou que você tem uma especialização em psicologia positiva. Eu tenho visto um movimento muito grande dos psicólogos falando sobre esse tema, os coaches, né, as pessoas gravando vídeo o tempo todo na internet e levantando essa bandeira. Mas, de fato, o que é a psicologia positiva, Renata? É uma ótima pergunta, Nina, porque assim, as pessoas confundem muito a psicologia positiva. Vou começar falando que não é a psicologia positiva, tá? Com a positividade tóxica. O que é a positividade tóxica? Não, tá tudo lindo, gente. É o good vibes, né? Good vibes. E você, por dentro, tá sofrendo. Você tá angustiada, você tá triste. Isso não é a psicologia positiva, né? O que é a psicologia positiva? Ela é uma nova abordagem, ela veio aí... Desde 1950, com Maslow já se foi falado, mas por conta do pós-guerra, a psicologia positiva ela não deu uma guinada. Ela deu uma guinada mesmo em 1990, quando começou, com o Marty Seligman, que é assim, o que é a psicologia positiva? Ela acredita que todo mundo tem seus potenciais, né? Então, os terapeutas, eles vão ajudar o paciente a se conectar com aquele potencial. Ele tem um problema? Sim, o paciente tem um problema. Mas a gente não vai ficar entendendo, carafunchando. Não, mas então é culpa da mãe, é culpa do pai, porque no útero. Tudo bem, a gente vai entender e a gente vai acolher aquele paciente. Só que a gente vai ajudar ele a se conectar também com as forças dele, né? Aprender a ver o lado positivo do problema. Perfeito, Nina. Que é exatamente isso. É ver o copo meio cheio e o copo meio vazio. Entende? Entendi. E é muito interessante ter um filho de 11 anos, né? E às vezes ele chega da escola e aí ele se queixa, tá bravo. Eu sempre acolho, porque não existe isso. Não, filho, tá tudo lindo, você tem tudo. Não é isso, tá? Então eu acolho, falo, é mesmo, filho, como você tá se sentindo, tal. Faço ele lidar com as emoções dele. E depois eu faço uma proposta. Filho, e se a gente olhar por esse outro ângulo? O que você vê? Aí ele fala, é mesmo, né, mamãe? É verdade. Então, a psicologia positiva, ela vai um pouco nisso. Porque, assim, Nina, a gente sabe, né, que o cérebro, ele vai muito pro negativo. Então, a gente precisa meio que reeducar esse cérebro a ficar nesse positivo. Então, é um trabalhinho, assim, diário, né, de formiguinha. A gente vai colocando as técnicas. Por exemplo, a gente aplica uma ferramenta, né, que é para identificar as forças de caráter. Então, uma das forças, vamos lá, é bravura. Né? Então, aquela pessoa que luta pelo que ela quer, e aí a gente vai se conectar, vai conectar essa pessoa com aquilo. Então, se por acaso essa força estiver em desequilíbrio, ela pode estar ou muito passiva, não lutando por aquilo que ela quer, ou na outra extremidade, agressiva. Entendi. Então, a gente vai equalizando isso, né? Você tá com o amarelo, Jéssica? Tô com um azul. Boa, amiga. Tá. É quando eu sei que quando eu ou minha filha, ou meu filho, ou meu marido precisa dessa psicologia positiva, como que eu consigo estar colocando isso dentro da minha casa ou do meu trabalho? Perfeita a sua pergunta. A psicologia positiva, assim, eu vou falar a verdade, ela não é para todo mundo, porque se a gente pega alguém com muita depressão, é difícil. Eu preciso primeiro tirar a pessoa dessa depressão para daí trazer a psicologia positiva, né? Então, o que a psicologia positiva pode me ajudar? Pequenas coisas, assim. Às vezes, como que eu acordo? A gente sabe a importância do acordar. Então, a energia com que eu acordo, ela já guia meu dia inteiro. Entende? Então, como que eu durmo? O que eu faço antes de dormir? Então, uma higiene do sono, né? Eu tenho uma leitura tranquila, eu tomo um chazinho. Agora, se eu fico em rede social, se eu fico vendo desgraça, eu tô totalmente contra a psicologia positiva. Porque a psicologia positiva é como se ela fosse nutrir o cérebro dela de coisas boas. Entende? Então, se a gente ficar comendo só porcaria, o nosso corpo vai reclamar. E na mente? O que a gente está colocando na nossa mente? Né? Então, assim, às vezes, assim, até um copo d'água. Eu posso tomar um copo d'água falando, ai, meu Deus, que saco, esse dia tá corrido, meu Deus, tá... Ou eu posso parar e falar, nossa, gratidão. A gratidão é também um ponto da psicologia positiva. A gente não corre o risco de entrar num caminho irreal, Renata? Você ficar tão obcecado pela positividade, pela psicologia positiva e perder um pouco a noção da nossa realidade. Sim.
Sim, então, aí entra na positividade tóxica, que é aquela pessoa que não quer aceitar as emoções dela, entende? Uhum. Agora, se você tá tomando uma água e tá gostoso, por que não agradecer? Porque o que acontece? A gente passa muito batido. E a gente dá muito foco no quê? Nas coisas negativas. Uhum. Então, acontece uma coisa, a gente amplia, né? Nossa, vai bater um papo com alguém. De repente, parece assim uma competição de quem sofre mais. Uhum. Né? É verdade. Então, Eu falo dessa positividade tóxica porque às vezes a gente vê que muitos coaches, né, hoje em dia, a gente vê algumas pessoas que você não consegue bater um papo com ele. Às vezes você não consegue conversar porque a pessoa toda hora ela te corta e falando, você tá errada, você tem que ser positivo, assim. E aí eles falam assim, meu, que saco, cara, né? Assim, deixa eu expressar meus deixa eu expressar sentimentos, primeiro, né? e daí a Claro. gente entra em um caminho certo, entendeu? Porque realmente, às vezes, eu falo isso por experiência. Às vezes a gente não quer que as pessoas julguem, a gente só quer desabafar. E eu acho que cai nesse lado, que nem você falou com o seu filho. Você escuta o que ele fala, na hora que ele acalma, você dá um outro caminho pra ele. Agora, se você ficar ali falando junto e falando, não, você tá errada, acaba ficando uma coisa chata que a pessoa não escuta mais, né? Não tem mais diálogo, você corta o diálogo ali, né? É verdade. Vamos rapidinho para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Eu quero liberar essa conversa que está só começando hoje aqui com a Renata Mendonça, liberar para o WhatsApp para vocês participarem. Vamos analisar, você é uma pessoa mais positiva ou você tem essa dificuldade de trazer esse otimismo para a sua vida? É possível, Renata, ser uma pessoa motivada o tempo todo? Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, tá? Aproveite as ofertas com os serviços custo zero da AutoZone. Baterias Moura a partir de 8 vezes de R$ 57,49.